Fala pessoal, vamos iniciar mais um vídeo e falar dessa vez do fundo imobiliário TRXF11, um fundo imobiliário muito alavancado, né? Se alavanca bastante para investir em novos ativos. Lembrando que os fundos imobiliários não podem pegar dívidas diretamente no banco, então eles têm um paradigma muito diferente das empresas listadas na bolsa, tanto aqui como lá fora, tá? Para poder se endividar e crescer, né? Então os fundos imobiliários eles alavancam dívida através de algumas operações de securitização de crédito, né? Você monta um pacote contratual onde você fica devendo determinada pessoa jurídica através de um pacote de recebíveis, através de um contrato do fluxo futuro de receita. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. Então vamos lá, sem se estender muito. TRXF11, um fundo aí que o pessoal gosta bastante, né? Porque paga dividendos altos, é um fundo de boa qualidade, tá? Mas os fundos imobiliários, normalmente, o que a gente espera deles? A gente espera uma maior segurança, uma maior previsibilidade de receita, né? E que não tenha grandes volatilidades. Não é nem o caso do TRXF11, mas ele acaba se expondo a essa possibilidade de ter algum problema em algum momento, tá? Ele se arrisca mais. Da mesma forma, quando a gente investe em empresas de crescimento, empresas que são muito endividadas, empresas que a gente espera uma projeção futura maior do que agora no presente. É um fundo ok, tá? Só estou dando essa nuance para vocês. Então, assim, o objetivo do fundo imobiliário é de qualquer um, né? É distribuir dividendos para seus cotistas e tal, e maximizar o retorno por aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados. Então, qual é uma grande diferença do TRXF11 para outros fundos? Ele opera basicamente no varejo, tá? Mas ele tem um pouquinho de galpões logísticos, mas é muito voltado para varejo. O varejo, por si só, já é uma área um pouquinho mais arriscada, até no segmento de fundos imobiliários, mas eu acho uma área ok, tá? Se for um fundo bem gerido, que aloca em boas empresas. No caso do TRXF11, a gente vai ver que tem muita empresa aí listada em bolsa de valores, então isso daí já demonstra um nível de qualidade. E ele acaba comprando os imóveis dessas empresas. Essas empresas às vezes não querem ter os imóveis por conta própria, porque tu tem que ter um capex alto para manutenção, para aquisição de novos imóveis. Então eles operam com uma dinâmica que se chama sale to leaseback, né? Então essas grandes empresas vendem os galpões para eles e eles alugam, eles compram e depois alugam. Como eles fazem esse processo de aquisição de maneira constante, acaba que eles têm que ter um investimento alto, por isso que eles têm essa alavancagem, esse endividamento, tá? Então deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês, descendo. Ele é um fundo imobiliário, deixa eu só ver se eu consigo acertar aqui, só um momentinho. Opa. Configuração aqui do microfone, que eu acho que está dando uma sensibilidade muito alta aqui, antes de prosseguir, para não ficar picotando muito. Tá? Às vezes o pessoal reclama que está, aparecer um pouquinho na tela, que está baixo o som, mas na verdade, assim, eu acho que depende muito mais do fone que vocês estão usando aí para poder acompanhar o vídeo, tá? Acompanhar o áudio da transmissão de vídeo. Porque aqui, para mim, parece até que ele está batendo na sensibilidade ali muito próximo do máximo, então às vezes até dá uma picotada quando eu acompanho aqui. Só deixa eu dar um ajuste, tá, pessoal? Fazendo ao vivo aqui mesmo na gravação. Bom, acho que agora está razoável aí. Então, assim, ele é administrado pela TRX Real Estate. Então, a TRX, a TRX Gestora tem até outros tipos de empreendimentos voltados aí com maior risco, assim como eles. Eles trabalham até com a parte de desenvolvimento imobiliário, pega às vezes terrenos, a gente vai ver depois aqui e acabam construindo a propriedade como um todo. Só que eles têm algumas taxas altas, tá? Como eles operam com um risco maior e têm dado retorno para os investidores, tá? Por mais que tenham um risco maior, eles têm uma taxa de administração sobre o valor de mercado. Isso daqui é até positivo, a gente vê que não é uma taxa tão alta, 1% ao ano. E sobre o valor de mercado, ou seja, se eles conseguirem performar, conseguir fazer o fundo crescer, eles vão ser remunerados por isso, eu acho nada mais do que justo. Agora, essas taxas de performance normalmente são um pouquinho mais complicadas, porque assim, é uma taxa alta, ó, 20% sobre o excesso de rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6%. Ou seja, se eles conseguirem entregar, se o IPCA estiver em 4%, se eles conseguirem entregar um rendimento superior a 10%, que seria IPCA mais 6 ao ano, eles conseguiriam pegar um 20% aí sobre esse excesso. Também não vejo nada de outro mundo, tá? Até porque, eu não sei se a gente vai conseguir listar aqui bem, mas eles têm retornos bem altos desses investimentos, tá?
tem uma taxa interna de retorno. Aqui essa Obra Max, tá? É uma loja aí de construção, material de construção, do varejão, então eles estão fazendo até alguns desenvolvimentos, montando aqui o imóvel propriamente dito, né? Ajudando na construção do empreendimento. A gente vê que até que já deve ter inaugurado, né? 10 de julho está previsto aqui, então tem um pouquinho aqui. Já vê que é varejo aqui. Eles têm um dividend yield bem alto e eles costumam pagar, tá? Só é mais arriscado, é o que eu falei. Caberia numa carteira de investimento? Claro que cabe. Não é meu perfil, eu prefiro botar meu risco todo em small cap, por exemplo. Por isso que aqui no canal a gente fala muito de small cap. Porque eu prefiro ver valorizando a carteira, por mais que tenha volatilidade nesses momentos, a gente está um bom período aí em queda, a Bolsa de Valores, né? Agora que começou a dar um retorno, do que botar no fundo imobiliário. Mas aí depende do perfil de cada um, tá? Tem bastante imóvel, tá? 55 imóveis em 13 estados. Vamos lá, consigo passar aqui para vocês. Isso daqui mostrando a foto de alguns galpões, algumas considerações. Eles fazem algumas comparações com dólar, CDI, IFIX, né? Em junho, 12 meses e tal. Com o IMAB, que é alguns pacotes aí de títulos de renda fixa, enfim. E aqui alguns índices também de galpões, de tijolo, de varejo e tal. Fazer uma comparação básica, né? Aí bota aqui no caso dos FIIs em geral, não é isso? Do IFIX, aí fala um pouquinho dos fundos imobiliários em geral, tá? Aqui fala mais um pouquinho do TRXF11, é muito texto, né? Falando de loja da Decathlon, que é de material esportivo, a securitizadora. Então a gente tem alguns CRIs aí também. Enfim, vamos passar aqui para ver alguns materiais mais didáticos, mais visuais. Aqui a tabela ainda não é tão visual, mas dá para a gente ver bem. Aqui é a receita imobiliária, né? Então, muitos FIIs, o que a gente tem que ver? Como é que está a proporção entre receita imobiliária e receita financeira? Receita financeira seria dinheiro parado em caixa, está rendendo aí Selic, CDI e tal. A gente vê que majoritariamente é receita imobiliária, né? Eles têm uma receita alta aí por ano, ó, quase 180 milhões. A despesa operacional é baixa normalmente dos FIIs, mas olha como que a despesa financeira pesa bastante no fundo imobiliário, né? Então, eles também têm aqui rendimentos que são distribuídos de outros FIIs que eles têm participação, então também tem uma relevância grande aqui. Acaba que consegue segurar um pouquinho essa despesa financeira, mas a despesa financeira prejudica um pouquinho do resultado, né, de maneira considerável, quase a rentabilidade toda aqui dos fundos investidos, 44 milhões por ano. Aqui tem um gráfico explicando um pouquinho melhor, né? Resultado por segmento, então a gente vê que receita imobiliária, tem um pouquinho de rendimento imobiliário, tem até relevância bastante grande, tá? 42 centavos por cota. E a despesa financeira, olha só, quase metade aqui do rendimento imobiliário. Aqui um histórico de distribuição dos últimos 24 meses, né? Então a gente vê que ele consegue se manter em um nível razoável, cresce alguns centavinhos e em alguns momentos conseguem pagar maior, porque tem momento que entra operação, essas lojas, esses imóveis que estão em construção ou que ainda não estão prontos, ou quando eles fazem determinadas aquisições, né? Compre essa operação de sale to leaseback, né? E essa despesa de juros é dessa operação de securitização. Como eu falei, os fundos imobiliários não pegam dívida direto em banco, eles montam um pacote com esses recebíveis aqui, ó, essas receitas imobiliárias que vão caindo ao longo dos próximos meses, eles projetam para daqui, geralmente para daqui a 5 anos, né? Então vai cair aqui por ano 12 milhões, tá? Estou fazendo de uma maneira simplória essa análise. A gente projeta esses 12 milhões aí por ano e depois projeta para 5 anos. Aí fala lá com a Açaí. Açaí, a gente vai receber aí em 5 anos cerca de 100 milhões de determinado contrato. Você pode, por favor, antecipar esse valor para mim, mas ao invés de antecipar 100 milhões, antecipa 80, 70, né? Tem um desconto aí. E aí a gente vai te pagando ao longo do tempo, é mais ou menos isso. E aí tem uma operação, uma empresa de securitização que monta esse contrato de recebíveis, tá? Aqui tem um valor por cota, né? Esse dividend yield, que a gente já falou um pouquinho, variação do preço, retorno acumulado. Então a gente vê que o TRXF11, tanto o patrimonial como o mercado, sempre andou bem de lado, né? Bem próximo, né? Desculpa, acima do CDI, acima do IFIX. Só que está nesse período aqui agora, já tem um bom tempo, abaixo do IPCA. Então a gente vê que mesmo ele sendo um bom FII, está sofrendo bastante, não está conseguindo ter um retorno maior que o IPCA, né? Já há um bom tempo. IPCA mais 6%.
Tem outros índices aqui também, Teva. E ele está bem acima, né, o retorno dele do mercado do que o valor patrimonial. Muitas pessoas gostam de investir em fundo imobiliário quando está abaixo do valor patrimonial. Esse não é o melhor proxy, tá? Em alguns momentos pode até ser, mas é bom a gente se basear a avaliação de um fundo, de uma empresa, com base nesse fluxo de caixa. Tem a diversificação da carteira. Aqui fala um pouquinho da carteira deles, né? Então a gente tem 15% aqui em renda fixa, né? Tem aqui outros fundos, CRIs, bem pouquinho, 7% aqui concentrado em vários FIIs e quase 50% em imóveis. Eles até têm uma receita financeira relevante, porque tem um dinheiro relevante em renda fixa, tá? Agora tem majoritariamente varejo, né? Quase 100% varejo, porque tinham alguns imóveis de logística. Os contratos dos imóveis são bem seguros, tá? Atípico. O que é contrato atípico? Se por algum motivo o inquilino rompeu o contrato, sem esperar determinado prazo, né? Ele tem que pagar o valor cheio do contrato que seria para daqui a 5 anos, se ele romper 5 anos antes, tá? Então isso aqui dá uma segurança grande, dá uma previsibilidade. Por isso até que o fundo é negociado bem acima do valor patrimonial, porque a gente vê que tem um fluxo aí de receita bem superior. Aqui dentro da parte de varejo, a gente vê que tem muito atacadista, né, que são segmento de mercado, Pão de Açúcar, Açaí, Grupo Mateus. Tem o varejão também e casa e construção. Aqui está falando dos empreendimentos. Açaí é uma boa parte da concentração, mas tem outros aqui, inclusive, que estão com dificuldade, que é Leroy Merlin. Carrefour também. Aqui eles mostram aqui é percentual por área bruta locável, né? Então isso aqui é por área bruta, aqui não mostra o retorno ainda não. Vários empreendimentos, diversificação por estado, a gente vê que bem diversificado geograficamente, tá? Não tem uma grande concentração, só aqui no Nordeste, por conta do Grupo Mateus, Bahia. E aqui no Sudeste, São Paulo, Rio, por conta de Carrefour, Açaí também, né? A gente vê que em relação aqui ao contrato, questão de multa, a gente vê que tá super tranquilo. Receita de aluguel, porcentagem, saldo remanescente. Vencimento dos contratos, ó, são bem longos também, ó, 2035, 2041. Prazo médio grande, ó, quase 15 anos. Tem um reajuste aí ao longo do tempo, ó, reajuste alto, inclusive, já vinculado basicamente ao IPCA, mas por isso que tem esses boom de dividend yield. O problema é que, quando tem esse reajuste, eles também ganham aqueles 20% em cima do excesso, né, em cima do excesso da receita imobiliária, que a gente viu lá atrás. Aqui falando mais um pouquinho, esse TRXB11 que a gente tinha visto anteriormente é de uma estrutura aí que faz parte do TRXF11. Então ele tem alguns imóveis adquiridos dentro dele, ó, loja de Pão de Açúcar, Açaí e tal. E aqui ele tem uma propriedade desses imóveis diretamente, né? Aqui é indireto e aqui é diretamente. Aqui tem a dívida, então a gente tem quase 1 bi de dívida, tá? É uma dívida considerável, tá? Esse saldo devedor de securitização pode ser encarado como dívida do fundo. Então a gente precisa aqui de um dinheiro grande aqui para amortizar a despesa financeira. Eles botam até relação de necessidade de caixa por patrimônio líquido, né? Porque eles têm bastante imóvel. Então isso daqui é bem tranquilo, por mais que a dívida seja alta, eles têm bastante propriedade. Aqui um pouquinho do portfólio imobiliário. Falar um pouquinho de cada empreendimento, cada imóvel, loja Pão de Açúcar, enfim. Isso aqui é muito destrinchado, tá? Os contratos longos, muito detalhado, atípicos. Daí a gente já viu mais adiante, vamos ver se tem mais alguma informação relevante. Falar um pouquinho da loja do Obra Max, né? Está quase concluindo, a gente viu que já até passou do data agora no vídeo de hoje, as etapas. Então eles são bem claros, bem transparentes aí nesses empreendimentos, no relatório gerencial. A gente vê que o Grupo Mateus também, ó, uma outra loja deles, está bem próxima, vai inaugurar agora em agosto. Outra aqui do Obra Max no Rio de Janeiro, essa daqui ainda está bem no início, só fizeram aqui a parte de cima, aparece a estrutura, ou isso aqui é o projeto, né? Isso aqui é o projeto ainda. São José dos Campos também. Então tem alguns empreendimentos aí que vão dar retorno no futuro que ainda não entraram em operação, como essas lojas do Grupo Mateus, essa Obra Max. Né? Então essa daqui foi basicamente, eu queria mostrar uma informação, mas aqui não tem esse relatório gerencial. Esse vídeo é até um pouquinho longo, mas esse retorno aqui que a gente viu anteriormente, cadê? De IPCA mais 6, que não estava dando retorno, que o fundo não estava conseguindo bater, né? Aqui IPCA mais 6. Isso daqui, pessoal, por mais que já tenha um tempo sem dar retorno, aqui o valor de mercado do fundo e tal,
É porque nesse período aqui, mais ou menos, 2022, salvo engano, começou a subir a Selic, né? Nesse período aqui a Selic estava baixa, então a gente vê que ele estava bem próximo aqui de IPCA mais 6, só que a Selic começou a subir. Então é normal o fundo ter uma desvalorização, a gente vê que está um bom tempo aqui atrás do IPCA, que seria um título de renda fixa, né? Por exemplo, que hoje a gente tem aí do Tesouro Direto. Porém, ele está bem próximo do IPCA e com a Selic caindo, que isso vai ocorrer, são ciclos de mercado, a tendência é ele ter uma valorização muito expressiva aqui, superior ao IPCA mais 6. Talvez o pessoal fique olhando muito para o passado, não consegue analisar o momento, não consegue entender, raciocinar o contexto geral de determinado ativo e fica achando, se ele não deu retorno até agora, então é um péssimo. Não, às vezes demora. Renda imobiliária não é. Renda variável, períodos que a gente tem que investir é 5 anos e diante, tá? Às vezes, a cotação não tem relação com o resultado do fundo. O TRXF11 é um fundo arriscado? É um fundo arriscado. Mas a gente vê que tem contratos de qualidade, com ativos listados em bolsa, né? Grupo Mateus, Carrefour, Açaí, entre outros. Contratos de qualidade, atípicos, ativos listados em bolsa. Tem um fluxo de receita alto, tem reajustes contratuais altos, né? Que a gente viu lá. E a tendência é ele conseguir uma taxa de retorno, porque aqui nesse relatório não está destrinchando, muito superior a esse IPCA mais 6. Eu já fiz valuation, tem na nossa plataforma, né, que a gente sempre fala, que está no vídeo, na descrição do vídeo, e a taxa interna de retorno, que seria equivalente aí a você comparar com o retorno de renda fixa, é mais de 11%, tá, do TRXF11, é acima de 10%. Aqui daria, se a gente botar IPCA mais 6, 10%. Então é acima de 11%, 12%. Tem TIR de projetos do TRXF11 acima de 14%, 15%. Então a tendência é ele superar isso aqui. É claro que a gente não tem bola de cristal para saber se vai dar problema no empreendimento, esses imóveis que eles estão construindo, auxiliando na construção, mas olhar essa rentabilidade passada, comparar com renda fixa, que muitos de vocês fazem, não é o ideal, tá? O ideal é a gente tentar entender a dinâmica de determinado ativo, determinado empreendimento e projetar isso para o futuro. Renda variável de 5 anos em diante. Tá, pessoal? Eu acho que deu para fazer um vídeo legal, ficou até um pouquinho mais longo, né? Eu estava tentando fazer vídeos mais curtos, mas quando a gente tenta detalhar, tenta explicar com um raciocínio um pouquinho melhor, com uma dinâmica um pouquinho melhor, é impossível a gente fazer em vídeos curtos, né? Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ajudar vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, comenta aí embaixo, claro, de maneira respeitosa. E se vocês tiverem interesse no nosso serviço de análise ou quiser me acompanhar no Instagram, junto com meu parceiro Abinael, inclusive, que eu estou botando na descrição do vídeo, e verificar como é que é a nossa plataforma, é só ir aí na descrição embaixo do vídeo que tem as informações. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.